Chapecó Notícias. Oito horas e 8 minutos, a temperatura é de 22 graus aqui no centro da cidade. Quero falar da promoção especial desta semana das Lojas Magrão, Semana da Economia, Lojas Magrão. Agora é tudo para você e sua casa em 10 vezes no crediário, mas você só paga 9 porque o Magrão paga a primeira para você e você só começa a pagar lá em dezembro. Nas Lojas Magrão, só nessa semana todo o estoque de cama, mesa e banho, toda a nova coleção Primavera-Verão. Tem chinelo masculino adulto por R$ 14,90, infantil só R$ 12,90, camiseta masculino adulto, Momentos por R$ 19,90, bermuda jeans feminina adulto R$ 59,90. Tudo em 10 vezes, mas você só paga 9 porque a primeira o Magrão quita para você. Lojas Magrão é bom, é barato. Aproveite Lojas Magrão no centro de Chapecó. Bom, vamos conversar agora no programa desta segunda-feira com a deputada estadual Luciane Carminati do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, deputada? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os trabalhadores aqui da Rádio Chapecó e especialmente a todos os ouvintes. Uma ótima semana a todos, mesmo com a Chapecoense perdendo de um gol, né? Mas faz parte, vamos lá. Um bom dia, então, a todos e estamos aí pós-eleição, acho que é o primeiro programa, né, Fábio? E a gente conversou por telefone naquela segunda-feira ou na terça, acho que depois da eleição. Isso, né? mas aqui, o primeiro ao vivo aqui, né? Pessoalmente no estúdio, o primeiro. Já podemos começar por aí, né? O pós-eleição. Como a senhora vê o Partido dos Trabalhadores, o futuro da sigla? Aconteceu uma reunião já para discutir os rumos do partido? Essa reunião foi na capital, deputada? Então, nós tivemos na última sexta e sábado em Florianópolis uma reunião de toda a bancada federal e estadual e a executiva e o diretório ampliado do Partido dos Trabalhadores, junto com prefeitos eleitos, vereadoras, enfim. O objetivo é, de fato, fazer uma avaliação, né? O PT precisa fazer as suas autocríticas, entender o grande momento que nós vivemos, né? Eu diria, o grave momento em que nós vivemos, momento que exige uma reflexão muito mais profunda sobre essa onda conservadora que tem se instalado no país. E eu falo especialmente das medidas que foram anunciadas e que colocam em risco o futuro do nosso país, como a medida provisória 746, que trata do ensino médio, a proposta de emenda à Constituição, a 241, que congela os investimentos para os próximos 20 anos. Portanto, todas medidas muito drásticas e que interferem no nosso futuro. E o PT precisa fazer uma avaliação, nós estamos, inclusive, fazendo todo um debate para que o Congresso Nacional seja antecipado e que a gente possa fazer uma reflexão sobre o resultado das urnas, e além do resultado das urnas, que é o resultado eleitoral, mas também para onde vai esse projeto de nação, né? O que é que a gente pretende, enquanto forças progressistas nesse país, do ponto de vista do crescimento da economia, da geração de empregos, da saúde, da educação, das políticas que foram fortalecidas nesses últimos anos e que proporcionaram ao jovem mais condições de acesso à educação, ao Minha Casa Minha Vida, enfim, aos institutos federais, e como que o PT continua sendo protagonista. E, é claro, fazendo também uma autocrítica de quais são os movimentos que nós erramos, as ações que foram equivocadas, para que a gente possa dialogar com a população e acertar os próximos passos. Então, foi uma reflexão muito positiva, eu diria, né? Mas agora nós temos que acertar o debate a nível nacional, do ponto de vista da direção nacional e para onde vai o PT. É claro que uma eleição, ela sempre deve ser avaliada sob o ponto de vista das forças que estão compondo o atual governo e o resultado disso para a população. Então, é muito mais do que só os votos na urna, mas o que se desenha para a América Latina, para o mundo todo e para o Brasil. Então, nós temos uma responsabilidade. Há hoje quem fale na construção de uma frente ampla,
que unifique PDT, PCdoB, PT, enfim, as forças nacionais de esquerda. E há quem diga que nós não temos que mudar as letras, né, como muitos partidos fazem, mas que a gente precisa fazer um grande debate e acertar o rumo, e também reconhecer todos os avanços que foram obtidos nesses últimos anos. E aqui em Chapecó nós poderíamos falar de muitas obras, de muitas ações que foram possíveis graças a grandes investimentos que nós nunca tivemos por parte do governo federal, como é o caso do acesso a 282, como é o caso do Instituto, da universidade, das mais de 700 moradias que foram, que beneficiaram muitos moradores aqui de Chapecó. Então, eu diria que 700 moradias não, são 7 a 8 milhões de investimentos em habitação em Chapecó nos últimos anos. Então, eu diria, Fábio, que tem muito que se avaliar, mas sempre ter o cuidado de a gente ter uma postura, quando eu falo muito crítica, é reconhecer os avanços e os erros, porque às vezes a gente só fica no parâmetro dos avanços ou tudo está errado. Então, acho que isso também a gente não pode fazer, sob pena de também não reconhecer os grandes avanços que tivemos. Mas o cenário mundial e o cenário brasileiro hoje colocam grandes desafios. E eu volto a dizer, as medidas que até então foram anunciadas por esse governo nos preocupam imensamente e exigem de nós uma postura bastante ativa e aguerrida para que nós não percamos tudo que se foi construído nesse país. Um país que tem tudo para ser a 6ª economia mundial, né? Nós somos a 7ª economia mundial hoje, um país que tem 6 trilhões de PIB em média anual, e um país que tem só o aquífero Guarani, que coloca o nosso sul aqui como vitrine para o mundo inteiro na produção de água, né? De água boa, eu diria, né? É uma condição que nenhum outro país tem. E a própria condição de terras agriculturáveis também, eu diria que essas condições todas precisam ser consideradas. Nós não estamos falando de um país de 5ª categoria, não estamos falando de um estado, né, como muitos países europeus que equivalem a um estado brasileiro, ou de alguns países da América Latina que equivalem a Santa Catarina. Nós estamos falando de um país continental que tem todas as condições, se houver, de fato, força e vontade de quem dirige a nação brasileira, junto com a sociedade, as entidades de classe, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos condições de ser a 6ª economia mundial e continuar como já estava, né, liderando vários temas, como é o tema do BRIC, né, que é a ideia de um novo fonte de financiamento de países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se juntam num contraponto à América do Norte, América Central, que sempre colonizou e sempre escravizou muitos países. Então, eu acho que o que está em jogo é muito mais do que a gente discutir se erramos, acertamos e qual é o futuro do PT. O que está em jogo é um país e é uma nação, uma condição de protagonismo da nossa América Latina e o Brasil sendo o país protagonista. Então, é nisso que a gente precisa se voltar. E, é claro, como deputada estadual aqui, nós já recomeçamos todo o trabalho que fazíamos na Assembleia. Inclusive, essa semana eu tenho já uma audiência tratada para nós cuidarmos da Câmara Especial. É uma audiência reservada e nós queremos, então, nessa audiência, ver se damos o segundo passo em conjunto com as entidades empresariais, OAB e universidades, para que a gente possa ter a garantia da manutenção da Câmara Especial em Chapecó e também outros temas que nós estávamos tratando, como é o caso do nosso hospital regional, para tratar do convênio do hospital regional, que é um convênio, eu diria, bastante discriminatório em relação com outras cidades, né? Exatamente. Mas antes de falarmos aqui do hospital regional e também de falarmos aqui sobre a Câmara Descentralizada do Tribunal de Justiça, só para ficar aqui um pouco ainda na questão do partido do PT,
Qual seria o nome a assumir a presidência nacional do partido, em substituição ao Rui Falcão? Olha, tem vários nomes apontados, mas eu diria, Fábio, que muito mais do que a gente se preocupar com o nome em si, que pode ser o ex-prefeito o atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, tem o próprio senador Lindenberg, tem vários nomes aí colocados, mas nós estamos discutindo, e foi esse o tom do debate também em Florianópolis, de que muito mais do que colocar responsabilidade sobre o nome, é discutir a forma de fazer partido, e mais do que isso, os compromissos que nós assumimos com a população brasileira. E quando eu falo nesse sentido é porque não é apenas mudar nome, né? Nós precisamos de uma nova direção, uma direção que volte a fazer muito mais debate sobre os grandes temas que hoje incomodam a nação brasileira, como nós construirmos desenvolvimento com soberania, como nós garantirmos que as políticas públicas elas possam, de fato, continuar crescendo para que a nossa população, que hoje ainda paga aluguel, possa ter a sua casa, para que o agricultor continue tendo programas como teve o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, como teve direito à garantia de crédito, de seguro agrícola, de aquisição de maquinários, de habitação rural, como professores possam ter continuidade na sua carreira com a implementação daquilo que já está na lei, que é o Plano Nacional de Educação e, portanto, 10% do PIB investido em educação, o que é hoje uma grande ameaça. Então, nós temos uma preocupação que nós precisamos responder a essas demandas que a sociedade coloca. É para isso que nós fomos criados e é nessa condição que nós queremos continuar construindo um viés, né, uma linha de esquerda e, de fato, respondendo à inclusão de quem mais precisa do Estado brasileiro. Então, é uma plataforma de governo, mas é, acima de tudo, um projeto de sociedade. É isso que a gente quer. Então, o debate maior é com relação ao conteúdo do que nós vamos defender e a forma que nós vamos fazer essa defesa. Porque hoje, uma das coisas que eu tenho maior tristeza nessa eleição é o número de brancos, nulos e abstenções. Porque, na verdade, isso significa que a população está negando a política. E quando a gente nega a política, nós deixamos que outros elejam os nossos dirigentes e nós desistimos da mudança social. Isso é muito ruim. Porque não há outra forma no Brasil que não seja ainda nós mudarmos pelo voto. Claro que o voto em si ele não é suficiente. É preciso que, além da eleição, as pessoas participem e acompanhem e, de fato, sejam cidadãos plenos. Mas nas democracias mais consolidadas, jamais se desiste do direito ao voto. E o que eu vi nessa eleição, e vou falar aqui de Chapecó, é o uso da máquina exacerbado como nunca se viu antes em uma eleição. E muitas pessoas diziam para mim, como ninguém presta, eu voto naquele que me der alguma coisa. Eu cheguei, inclusive, a dizer para alguns cidadãos que eu não queria o voto desse jeito. Quando uma pessoa olha para mim e diz, qualquer um que me der alguma coisa, eu voto. E eu respondi, como eu não sou qualquer um, eu não quero o teu voto. Porque eu acho que é esse exercício sério da democracia que a gente tem que fazer. Então, eu vi muito uso da máquina, muito benefício, muita gente trocando favor, gasolina. Bom, chegou até a rodar nas redes sociais cidadãos trocando adesivos nos carros porque ganhavam gasolina de um e de outro candidato a vereador. Isso é muito ruim para a democracia, porque a gente elege representantes que não são legítimos. E a pergunta fica, quem de fato coloca este ou aquele? Será que aquele vereador, aquele prefeito, de fato tem legitimidade se fosse uma eleição limpa? Então, isso é muito ruim. Nós precisamos fazer com que a população volte a acreditar na política e que quem aprontou, de fato, pague pelo que fez, né? É muito ruim quando candidatos que aprontaram, que são condenados, fazem programas de televisão.
Quer dizer, como é que um sujeito que está condenado por corrupção faz programa de televisão e vira vitrine para a população? E continua se perpetuando no poder. Então, acho que isso vai deslegitimando e vai colocando numa situação banal a representação política nossa. Então, a gente sofre porque a gente quer fazer um trabalho sério, dedicado. Eu sempre falo que eu tenho 4 mandatos e eu não tenho nenhum processo, não tenho nada que me envergonhe. Então, a gente acaba enfrentando processos eleitorais muito difíceis quando a condição é desigual, quando o sujeito utiliza inúmeros mecanismos para se manter no poder ou para ser eleito. Então, eu acho que essa eleição foi um pouco resultado disso, da desistência da política, do uso da máquina e do grande número de abstenções nulos e brancos. E de uma oposição dividida também, né? De uma oposição dividida, não por nossa responsabilidade, quero deixar muito claro isso. O PT tem tranquilidade em dizer que, no caso de Chapecó, nós tentamos até o último momento e fizemos algo que nunca na história de Chapecó o PT propôs, que foi aceitar a condição de vice. Nós, desde que eu me conheço por gente, nós sempre tivemos candidatura a prefeito em Chapecó. Sempre. Me lembro ainda desde Amélio e Célio, que foi uma das primeiras campanhas que eu participei. E depois, então, com o Fritz, Nemésio, enfim, né? E depois veio o Pedro e Vinhati, né? O Pedro foi vice do Fritz, depois Vinhati, nós participamos como vice. Todas as eleições nós participamos como candidatura a prefeito, estando junto ou dividido. Mas neste ano nós fizemos toda uma articulação, inclusive na sexta-feira, fazendo uma reunião muito dura. No sábado era convenção. Começamos às 11h30, terminamos 4h30 indicando a candidatura de vice para compor uma unidade na esquerda. Mas, infelizmente, não foi possível, como eu falei, não por nossa decisão. E quem sofre nesse momento é a população, que podia ter um projeto alternativo e com inúmeras mudanças em Chapecó, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que a vida continua, né? Eu, inclusive, já falei ao prefeito eleito que estamos à disposição para construir as demandas e eu espero que o prefeito honre com todos os compromissos assumidos e que Chapecó possa, de fato, enfrentar os seus problemas, que são inúmeros, né? Chapecó cresceu muito e nós precisamos enfrentar o problema da fila da saúde, da falta de vagas em creche, de uma cidade que ainda tem inúmeros bairros sem ter pavimentação, de muitos que aguardam pelo direito a uma casa própria. Enfim, são muitos problemas e nós temos que enfrentá-los. E a minha condição hoje como deputada é de contribuir para que Chapecó continue nesse processo de garantir que as pessoas tenham o direito à saúde, à educação, né? E possa ter, então, uma cidade cada vez melhor, né? Acho que é esse o desafio para todos os governantes e a minha condição de deputada é também contribuir para que isso aconteça, independente de quem seja o prefeito e o grupo que governa a nossa cidade, porque nós pensamos na população. Esse é o nosso compromisso, é com o cidadão, com o homem e a mulher que está me ouvindo aqui e que sabe que nessa hora a gente tem que esquecer a eleição e a gente precisa olhar para frente, como dizia o prefeito, né? Mas não esquecer que a gente só constrói uma cidade melhor se de fato tiver vontade, decisão e governar para quem mais precisa. E é isso que eu vou cobrar e é isso que eu vou me dedicar a fazer nesses próximos meses e os 2 anos de mandato que eu tenho. Ficou alguma coisa ainda nas entrelinhas nessa eleição? Ainda lá naquele ajuste, no acerto das candidaturas? Tem alguma coisa que ficou assim... Era a simples vontade de o PCdoB ter o seu candidato? Pois é, acho que essa é uma pergunta que tu tem que fazer. Mas qual é a sua visão a respeito? Eu acho que é uma decisão equivocada e, nesse sentido, cabe a cada candidatura avaliar, né? Como eu estou fazendo aqui, avaliar se acertou ou errou, mas o resultado da urna acho que foi... seria a Marcilei, né? A Marcilei. E que foi aceita prontamente, inclusive já tinha manifestação do próprio PCdoB de que a Marcilei era bem-vinda
para compor essa chapa. Então, veja bem que nós estamos de cabeça erguida e tranquilos, porque eu sempre digo e falo para quem é candidato que eleição você ganha e perde, faz parte. Isso não é o problema. O problema é quando você abre mão de princípios e você sai eleitoralmente e politicamente derrotado. Nós não tivemos nenhuma derrota, né? O resultado das urnas é o resultado por conta de vários fatores aqui. Como eu falei, nós nunca vivenciamos o uso da máquina tão forte em Chapecó. Inclusive, tem vereadores respondendo processos hoje. Então, eu diria, Fábio, que essa eleição ainda será muito comentada, terá muito pano para manga ainda, essa eleição de 2016. Tenho a senhora acredita que muda ainda certeza a composição? disso. Acho que pode mudar. Acho que pode mudar. Tem processos gravíssimos hoje que estão sendo investigados de corrupção nesse processo eleitoral. E eu espero que a justiça seja feita e que, dado o direito de defesa amplo às partes, né, envolvidas, que é sempre isso que eu defendi, independente de quem seja, todos têm direito de ampla defesa, mas eu espero que a justiça eleitoral, de fato, investigue tantas coisas que nós ouvimos na rua, como passar para frente na fila da saúde, como nós ouvimos o uso da máquina na saúde, como o uso da máquina na educação, poste de luz, gasolina, enfim. O povo que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Eu não preciso aqui puxar o rosário todo, né? Mas eu diria, Fábio, que cada um tem que avaliar, e nós elegemos 3 vereadores, 2 vereadores na nossa coligação. Faltou muito pouco para eleger o 3º vereador, e é claro que isso também precisa ser avaliado. Hoje à noite nós temos uma avaliação do nosso partido, da nossa eleição, né, de 2016, e vamos fazer uma avaliação também que possa projetar para frente. Eu diria que é hora de fazer a avaliação e de trabalhar, né? Eu retomei na Assembleia Legislativa os trabalhos já na terça-feira, então a eleição foi no domingo, já na terça-feira nós tivemos sessão, né, na Assembleia, e já coordenei várias reuniões para discutir projetos que estão sobre minha relatoria, como é o caso da destinação de recursos para a Defensoria para a contratação de assistentes sociais e psicólogos, para o Poder Judiciário, que é o projeto de lei complementar 014, que é muito polêmico. Inclusive, a semana passada já tivemos uma reunião no meu gabinete com o desembargador Blasi, Jefferson Zanini, que era juiz criminal aqui de Chapecó, e a Associação dos Psicólogos, Conselho Regional de Psicologia, de Assistência Social, enfim, para tratar desse projeto, e conseguimos avançar muito na proposição de emendas. Então, nós estamos trabalhando muito, já tenho audiência marcada na Secretaria da Agricultura para busca de recursos, e estamos tratando de um projeto que deve ser votado amanhã, que autoriza a abertura de crédito em favor do DEINFRA, destinando 106 milhões que seriam da educação para o DEINFRA. Uma denúncia que nós fizemos, repercutiu muito, muito embora o governo do estado tenha dito que é apenas uma dotação orçamentária, mas quando eu fiz contato com o secretário da Educação, imediatamente ele disse: meu Deus, se tirar os meus 106 milhões, eu vou ficar sem esse recurso para a educação. O próprio secretário não sabia. Então, eu quero dizer que já estamos trabalhando a 100 por hora, né? Entre essas obras estaria a ponte também, Hercílio Luz? A ponte Hercílio Luz, 12 milhões. Essa ponte já comeu algum milhão, né? Algum milhão, né? E ela não termina, né? É um dinheiro que é enterrado, não se vê, não se enxerga, e que retira recursos agora de reforma de escolas, né? E várias rodovias que eu não questiono aqui, de várias regiões. A que menos recebe a nossa região oeste, mas justamente de uma área delicada, que é a área da educação, que são recursos de financiamento do Banco do Brasil, que compuseram um fundo chamado FEDUC, que é Fundo de Investimentos à Revitalização de Escolas da Rede Pública Estadual. Então, nós estamos indignados com essa posição. Eu, inclusive, liguei para o secretário para saber se o secretário era favorável,
porque todas as vezes que a gente questiona recursos para a recuperação de escolas, como é o caso do Genicomel em Chapecó, do Bertazzo, do São Francisco, do Valesca, que está em obras agora, do Lara Ribas, que não foi concluído conforme o projeto inicial, né, uma nova escola e não parte de uma nova escola. E tudo isso o secretário sempre alega que falta recurso. Agora nós não podemos compactuar que 106 milhões, que seria deste fundo para a reforma de escolas estaduais, vão para o DEINFRA. E nós, inclusive, vamos apresentar a emenda de onde poderia sair recursos para rodovias, não para ponte, mas para rodovias catarinenses, como é o caso da 283 aqui no Oeste, como é o caso também de rodovias que ligam, né? Se pegar, por exemplo, entre municípios, nós pegamos aí Itapiranga, Romelândia, a Anchieta, que foi agora concluído, mas nós temos várias obras que precisam ser feitas de ligação entre municípios. Aqui mesmo em Xaxim, tem todo o contorno do município de Xaxim, que tira a carga pesada, né? No entorno, as vias marginais do município de Xaxim, melhor dizendo. Então, nós precisamos de muitos investimentos aqui no Oeste, no entanto, não foi contemplado, e mesmo assim, recursos para Ponte Hercílio Luz na ordem de 12 milhões, aproximadamente, desses 106 iriam para a ponte. Para reabilitação, o termo adequado é reabilitação da Ponte Hercílio Luz. E além da reabilitação da Ponte Hercílio Luz, várias outras obras em outras regiões do estado, que nós questionamos, mas nós sabemos que as obras de infraestrutura e de rodovias são necessárias. No entanto, nós não aceitamos que saiam das escolas, porque também são necessárias. É o velho exemplo, se você tem 2 filhos que precisam de um prato de comida, você não tira de um para dar para outro, né? Os 2 precisam. Então, nós precisamos buscar recursos de outras fontes, como é o caso de propaganda e publicidade. Nós vamos apresentar uma emenda na ordem de mais de 50 milhões que podem sair daí, e demais outras áreas do próprio DEINFRA, que tem dotação orçamentária em outras áreas, pode ser uma emenda a substituir a retirada de recursos da educação. Nós não vamos aceitar a retirada de recursos da educação e vamos denunciar caso isso seja aprovado, porque é uma arbitrariedade muito grande. Então, estamos trabalhando, como eu diria, a todo vapor, para garantir que se garantam os recursos. E agora, no dia 26, nós temos uma audiência que o secretário da Saúde estará. 26 é quarta, né? Isso. E na quarta-feira nós vamos tratar, então, do convênio do Hospital Regional de Chapecó, que, se comparado aos demais hospitais do estado de Santa Catarina, pelo número de leitos e os atendimentos que são prestados, os procedimentos, nós temos o menor convênio do estado de Santa Catarina. Então, nós queremos saber, por parte do secretário, como é que se explica que o Hospital Regional, que tem 297 leitos, recebeu 15 milhões em 2013, que é o último dado que nós tivemos acesso. O Hospital de Araranguá, 151 leitos, 16 milhões. Veja bem que dá a metade do número de leitos do Hospital Regional de Chapecó, e recebeu um pouquinho mais do que nós. E o Hospital Nereu Ramos de Florianópolis, com 105 leitos, recebeu 31 milhões. Então, nós estamos falando aqui do quê? De qual critério para a composição desses convênios? São Miguel recebe mais que Chapecó, né? São Miguel recebe mais, o Hans Ditcher de Joinville, que tem o mesmo número de leitos de Chapecó praticamente, recebe bem mais que o valor de Chapecó. Então, nós precisamos profissionalizar e tornar mais transparente a composição desses convênios. E isso significa a gente ser justo com o cidadão aqui do Oeste e ter o mesmo tratamento que o cidadão das demais regiões. Hoje, o fato é que o nosso cidadão do Oeste está valendo menos para o Estado no repasse à saúde dos hospitais. E isso nós não podemos permitir. E eu tenho uma decisão pessoal de que nós vamos até as últimas consequências nisso. Se precisar acionar Ministério Público, o que for, nós queremos discutir a composição desse convênio. E isso cabe à Secretaria da Saúde nos explicar.
Deixa eu fazer um intervalo, nós já voltamos aqui com a deputada Luciene Carminati, 8h37. Quero informar que ainda não se tem muitos detalhes, né, sobre esse acidente que aconteceu aí nas proximidades da ponte do Goiuém, mas um caminhão de combustível, né, que tombou, pegou fogo, e todo o efetivo do Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó está empenhado nessa ocorrência, e inclusive os bombeiros nos informam aqui que haveria uma solenidade hoje, né, em Coronel Freitas, mas devido a esse trabalho agora pela manhã, a solenidade está cancelada e também tem um reforço aí da guarnição lá de Coronel Freitas, né, para atender essa ocorrência, aí na divisa do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, e esse caminhão de combustível, né, que tombou e incendiou, portanto o trânsito também está parado no local, nós já falamos aqui. Antes, fica difícil, nesse ponto aí da rodovia, não tem sinal de celular, né? Você aí não consegue manter contato praticamente de forma alguma, né? Via telefone na divisa entre os dois estados aí nas proximidades do Goiuém, mas nossa reportagem está lá acompanhando, a gente vai informando aqui, né, e já também com algumas outras informações via rede social, mas é um acidente grave nesta manhã de segunda-feira. Vamos para o intervalo e já voltamos, agora 8h39, 23,2 a temperatura. Chapecó Notícias. Oito horas 41 de volta, Chapecó Notícias nesta segunda-feira, hoje 24 do mês de outubro. E estamos, né, de volta, conversando aqui com a deputada estadual Luciene Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar da Câmara Descentralizada do Tribunal de Justiça e esses encontros que já foram realizados, reuniões que já foram, portanto, feitas, e um novo encontro agora na próxima quinta, dia 27. Afinal de contas, existe a possibilidade de termos a permanência da Câmara do TJ aqui em Chapecó? Então, Fábio, eu acompanhei esse debate já ainda no meu primeiro mandato, quando estivemos em Brasília, junto com a presidente da OAB na época, a doutora Patrícia, e também a vereadora Marcilei, representando todos os vereadores de Chapecó. Nós estivemos com o ministro Barroso, que é o relator da ADIM, que tem em relação à constitucionalidade do ponto de vista da criação da Câmara Especial, uma vez que ela não foi criada por ato do Poder Judiciário, mas foi criado por ato do Poder Legislativo. A origem do projeto de criação da Câmara é o Poder Legislativo e não o Poder Judiciário. Então, tem uma ADIM julgando a constitucionalidade da criação. Isso não foi julgado ainda, mas o ministro nos informou que, do ponto de vista de mérito, ele é favorável à experiência da Câmara Especial e tem que servir de modelo para o país todo. Então, daquele momento em diante, eu comecei a acompanhar, e esse ano, quando foi anunciado o fechamento, ou melhor dizendo, a sustação de todos os processos até o final do ano que vem, então não entra mais nenhum processo na Câmara Especial, nós entendemos, junto com a OAB, as entidades empresariais, as universidades, enfim, todas as instituições que estiveram presentes numa audiência chamada pelo OAB, ainda no período eleitoral, né? Tenho convicção, se não me falha a memória, foi no período eleitoral já, nós discutimos que é preciso reverter esse processo, então, de sustação, porque poderia significar o fim da Câmara Especial. A partir daí, eu fiz várias reuniões com o Tribunal de Justiça e nós conseguimos esta reunião para quinta-feira, uma reunião bastante fechada, eu diria, né? Ela é um grupo menor que vai discutir as alternativas, então, para o não fechamento. Porque o que o tribunal, a Câmara Especial, precisa de ajustes. E nós sabemos que precisa de ajustes. Mas quando você tem um problema na condução de um programa, você não acaba com esse programa, mas você faz a correção daqueles ajustes que precisam ser feitos. E é disso que nós estamos tratando. Eu provoquei, então, o tribunal no sentido de que, então, nos diga quais são os ajustes necessários a serem feitos e nós vamos, a partir daí, apreciar, analisar
e construir consensos para a manutenção da Câmara Especial. E essa reunião, então, que eu estou articulando para a próxima quinta-feira, acontece no Tribunal de Justiça, na presença do doutor Alexandre, que é o desembargador Alexandre, que é o segundo escalão no Tribunal de Justiça. Talvez tenhamos a presença também do presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Jefferson Zanini, que era juiz criminal aqui de Chapecó, e está hoje no Tribunal de Justiça também, e a representação dos empresários através do Centro Empresarial Chapecó, a OAB, o doutor Tito estará presente, e também um professor representando as instituições de ensino. É uma comissão pequena para justamente avançar na proposição com o tribunal para a manutenção da Câmara Especial. Eu quero te dizer, Fábio, que eu acredito muito que é possível a gente manter. Nós temos que estar firme nisso, né, como já fizemos, e o tribunal já sentiu a pressão e a organização e a indignação da sociedade chapecoense e das comarcas que são atendidas pela Câmara Especial, e eu acredito sim que é possível a gente reverter para que os processos de segunda instância sejam julgados aqui em Chapecó e, portanto, se garanta o acesso à justiça conforme a nossa Constituição prevê. Já nós temos a nomeação de uma juíza aqui, né? Para juíza de segunda instância, que poderia também, a OAB pelo menos entende assim, que já seria um avanço, né? Para a permanência dessa Câmara descentralizada, porque o número de processos julgados ele é muito grande, né? E aí seria realmente uma perda para toda a região, né? Até fim de 2017 haveria, né? Já nós temos os processos distribuídos e teremos o trabalho no ano que vem. O problema é dali para frente, né? Porque quando foi sustado a entrada de novos processos, houve uma leitura de que então a Câmara acabaria, né? E essa leitura que prevaleceu. Nas conversas que nós fizemos até então, esses 10 mil processos que estão em acúmulo aqui na Câmara Especial, nós conseguimos o olhar de que o Tribunal de Justiça não pode, não deve, né? Não fará o fechamento da Câmara. Eu já ouvi isso do tribunal dizendo, se tinha essa decisão, nós já mudamos a opinião. Agora, trata-se de fazer os ajustes adequados. Resta saber, e nós vamos saber na próxima quinta-feira, se esses ajustes são aceitáveis e respondem à demanda da Câmara Especial. É isso que nós vamos tratar na próxima quinta-feira. E eu volto a dizer, não vamos abrir mão dessa conquista, porque o Oeste tem uma marca, né? Eu brinco que é uma marca na paleta, né? A gente tem uma marca de que tudo aqui chega depois, mais tarde, em valor menor e corremos o risco de perder. Então, nós não podemos aceitar que aquilo que foi uma conquista, que é a descentralização do Poder Judiciário para o interior do Estado, agora a gente, depois dessa implantação, que é a partir de 2009, se não me falha a memória, nós tenhamos a perda desse direito para a população, né? E a defesa dos processos que podem ser feitos aqui. Então, vamos ver o que vai dar quinta-feira, mas eu disse, inclusive, para alguns juízes e desembargadores que nós não vamos aceitar. Chapecó não vai aceitar e nós sabemos como fazer pressão também e vamos mobilizar toda a nossa força caso isso seja necessário. Mas eu acredito, sim, que é possível reverter e vamos trabalhar para isso. Tomara, né? Bom, e a discussão em torno da PEC 241? Muito já se falou, aliás, a Câmara dos Deputados deve votar em segundo turno amanhã, né? Já houve aprovação no primeiro turno, uma segunda votação na Câmara e depois mais duas necessárias no Senado. A tendência é passar, pelo menos, na Câmara. Não sei como se dará essa discussão no Senado, mas essa PEC já deu o que falar também, né? Fábio, eu quero que o cidadão que está me ouvindo entenda bem o que é, né? PEC quer dizer Proposta de Emenda à Constituição. Não é uma lei qualquer. Nós estamos mudando a Constituição brasileira para dizer que por 20 anos, educação, saúde, área social, servidor público, não terá incremento nestas áreas. Quando eu falo educação, eu estou dizendo que os investimentos nos próximos 20 anos obedecerão somente à inflação. Bom,
o governo tem dito que a gente não pode gastar mais do que arrecada e que tem que diminuir os gastos públicos. É claro que quem está me ouvindo vai concordar com essa ideia. Eu também concordo com a ideia de que nós não podemos gastar mais do que arrecadamos e diminuir gasto público. Agora eu pergunto, um cidadão que chega no hospital e está com um problema de saúde gravíssimo, que vê o seu filho correr o risco de uma doença crônica ou de uma mazela que vai lhe deixar para o resto da vida, se ele não for atendido. Será que o pai vai concordar que isso é gasto? Ou ele vai dizer, meu Deus, o agente público, o governante, tem que cortar de qualquer lugar, mas ele tem que salvar o meu filho. É a minha vida que está em jogo. É a vida da minha família que está em jogo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que educação, saúde, não é gasto. É para isso que existe o Estado brasileiro. Nós podemos, por exemplo, discutir de onde tem que sair esse recurso, mas não sair da educação. Só para a população entender. Hoje, tem julgado já em decisão final, transitado em julgado, que é esse o termo adequado que o meio jurídico utiliza, só de processos de sonegação fiscal nesse país, tem transitado em julgado, que significa o seguinte, não cabe mais recurso. O cidadão tem que pagar o equivalente a 252 bilhões de reais. O governo precisa executar. Se o governo executar só os 252 bilhões de processos de sonegação que já transitou em julgado, significa que nós cobrimos o gasto público que hoje está sendo questionável. Mas é muito relativo esse gasto, porque quando o atual presidente interino, né, que não é mais interino agora, saiu da interinidade por um golpe, mas que se tornou presidente da República, primeira ação que ele fez foi conceder reajuste para os altos salários da nossa nação brasileira. Quem já ganha bem, ele deu aumento que equivale a 56 bilhões de reais e ampliou de 5 mil comissionados para 7 mil comissionados. Aí é que tem que cortar, mas não cortar da saúde e da educação e ainda carimbar na Constituição Federal. É mais ou menos como o seguinte, o pai e a mãe tivessem com uma dificuldade financeira na sua família e chamasse o seu filho de 5 anos de idade e dissesse o seguinte, por 20 anos, nós vamos cortar parte da tua comida aqui em casa. Veja bem a gravidade da situação. Por que eu falo da comida? Podia falar de outra coisa? Não. É daquilo que é essencial para a nossa vida. Para o Estado brasileiro, o que é essencial é cuidar da educação e cuidar da saúde. Um Estado que não cuida disso, não tem razão de existir. E veja bem, Fábio, é o único país do mundo que congela investimento por 20 anos. Porque a gente viu crise na Grécia, em Portugal, agora, o Espanha. PT não tinha uma proposta semelhante a essa? De 20 anos, não. O PT tinha proposta de redução de recursos temporariamente em algumas áreas, como foi o caso, por exemplo, de algumas medidas que foram tomadas inicialmente para segurar investimentos no ano de 2015 e 2016. Mas quando você coloca na Constituição e você permite que só haja uma revisão uma vez em 10 anos, significa estagnar todo o investimento. Aqui em Chapecó, para a gente ter uma ideia, se esta PEC tivesse sido colocada em prática pelo presidente Lula ou pela presidente Dilma, nós não teríamos Instituto Federal aqui, nós não teríamos Universidade Federal. E nós não teríamos 5 creches novas atendendo inúmeras crianças em Chapecó. Por que eu falo isso com muita tranquilidade, Fábio?
porque se tem uma área que teve investimentos do governo federal nos últimos anos, foi a área da educação e da saúde. Mesmo que na saúde falta muito dinheiro. Mas na educação nós ampliamos de 30 bilhões de reais para 106 bilhões de reais. Portanto, esse recurso não é só inflação, é recurso do PIB brasileiro que cresceu e foi para essas áreas estratégicas. Então, um país que quer ser melhor, que quer ser protagonista, tem que garantir aquilo que é essencial para o seu desenvolvimento. Portanto, o gasto público se corta de alto salário, se corta de sonegação e se corta de comissionados. Mas o governo Temer está fazendo o contrário. Aqui está aumentando e está cortando daquilo que a população mais precisa. Então, é claro que nós vamos combater e hoje a sociedade está enxergando a gravidade dessa situação, né? E também está enxergando que nós precisamos combater a votação da PEC, porque a votação da PEC vai construir desgraça para a nação brasileira. Não pense que isso vai equilibrar as contas. Porque cada vez que você constrói uma obra pública, também é importante dizer que você gera emprego e você gera desenvolvimento. Quantos jovens que estão se formando do Instituto Federal aqui de Chapecó, que são empreendedores e, além de serem empreendedores, são funcionários das nossas indústrias aqui, metal mecânica, que passam a ter uma renda melhor e, por ter uma renda melhor, aplica na cidade. Quando um aluno, como eu encontrei aqui do Instituto Federal, está trabalhando na Sotec, ganhava 1,5 salário e graças à sua formação, ele passa a ganhar o dobro disso, aonde é que ele deixa esse dinheiro que ele passa a ganhar mais graças ao Instituto Federal? Ele deixa na loja, ele deixa no mercado, ele deixa na melhoria da sua casa, no carro que ele vai comprar. Então, esse recurso da educação, ele não é um recurso que você diz assim, mas investir em educação é só para ter o diploma. Não. Todos os dados comprovam que, conforme aumenta a escolaridade da população, aumenta a renda. Mais renda é mais dinheiro que fica no município. Portanto, é um ciclo de crescimento e de melhoria das condições de toda a população. A população ganhando mais, a cidade toda melhora. A população ganhando menos, a cidade toda piora. Por isso que gerar emprego em função dessa movimentação toda que hoje nós temos por conta da educação em Chapecó, que trabalha hoje, quem enxerga Chapecó como eu, enxergo Chapecó uma cidade do futuro, uma cidade universitária. Então, nós estamos transformando essa cidade do agronegócio, da moveleira, da metal mecânica, para também uma outra área estratégica de desenvolvimento, que é a área da educação. Isso tudo agrega renda para a cidade. Então, investir em educação, em saúde, é colocar o nosso povo de pé e as nossas cidades em desenvolvimento. Agora, se você congela por 20 anos, significa parar o que está aí. Porque só garantir a inflação, nós não vamos colocar todas as crianças que estão fora das creches em creche. Nós não vamos colocar os 80% dos jovens que ainda se encontram fora do ensino superior no ensino superior. É disso que nós estamos falando. Bom, deputada Luciane Carminati, obrigado pela presença. Conversaremos em outras oportunidades. Mais para o fim do ano aí a gente faz uma avaliação também de 2016 e aí tratamos sobre assuntos principalmente debatidos na Assembleia Legislativa. A senhora viaja amanhã? Amanhã. Isso, amanhã. E aí tem essas importantes reuniões, né? 5 horas da manhã. E amanhã à noite nós temos uma homenagem também à zootecnia. A zootecnia que nós temos na UDESC, aqui em Chapecó, nós temos na UFSC, nós temos em várias instituições do Estado, e que é uma importante área também da agricultura, né, da assessoria toda que as nossas universidades prestam. Então, uma homenagem à zootecnia. Amanhã nós devemos votar também esses 106 milhões, eu tenho voto suficiente para manter a dotação orçamentária e os recursos para a recuperação de escolas.
E nós temos na quinta-feira, como eu falei, essa importante reunião para tratar da Câmara Especial de Chapecó. Então, eu quero agradecer, Fábio, os ouvintes. Já estamos praticamente em novembro, né? 2 meses de terminar o ano. E, Fábio, antes que eu me esqueça, agradecer a participação, mas parabenizá-lo pelos 28 anos, né? Estava olhando aqui a matéria no jornal. No Diário de Iguaçu, 28 anos de jornalismo e 11 de Rádio Chapecó, é isso? 11 de Rádio Chapecó, agora em novembro, né? Os cabelos brancos vão aparecendo, né? Não tem jeito. Aliás, os pretos assumiram. Mas isso é charme, né? A gente diz que é charme, né? Quando começa a aparecer. O tempo passa, o tempo voa, né? Vamos lá, mas então agradecer. Eu estava pensando que eu ia trabalhar mais 7 e ia me aposentar. Vamos ver se tu consegue se aposentar, né? Uns 27. Eu acho que é difícil a gente chegar na aposentadoria. Mas vamos lá, com muita peleia, com muita luta e com muita esperança também. Agradecer a oportunidade, deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, colocar o nosso mandato à disposição e desejar uma ótima semana a todos. Muito obrigada mesmo. Muito bem. Obrigado, deputado estadual Lucine Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Intervalo e o bloco final na sequência. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.